A série brasileira do momento é a série chamada Reality Z. É uma série que é baseada na Dead Set, que é uma série de 2008 que foi escrita pelo Charlie Brooker, que é o cara que criou aquela série que ninguém conhece, chamada Black Mirror. Aqui no Brasil eles fizeram uma adaptação, foi encomendada pela Netflix essa adaptação, para que a gente pudesse ver em 10 episódios como seria um apocalipse zumbi à brasileira. E aqui a gente pode dizer logo de cara para você que deu bastante certo. Se você quiser saber então mais sobre essa série e a nossa opinião sobre ela, fique aqui com a gente. Antes de começar, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante pra gente. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado aqui toda semana. E também seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Como eu falei, essa série ela tem 10 episódios e é uma série que mostra como seria o apocalipse zumbi acontecendo aqui no Brasil, mais especificamente lá no Rio de Janeiro. A série toda começa com a história do reality show que é o centro dessa história, que é um reality chamado Olimpo, que também é conhecido como Casa dos Deuses. Nesse reality show tem algumas pessoas que estão participando dele e também tem a apresentadora chamada Divina, que é uma apresentadora muito fofinha, muito galera, como diz a Rita Lee, obrigado. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? E a gente começa assistindo esse reality show na noite de uma das eliminações que vão acontecer no reality. Acontece que no meio da transmissão, eles são avisados, as pessoas que estão nesse reality são avisadas de que está acontecendo um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro, onde a série é gravada. Como em todo apocalipse zumbi, as ruas são tomadas de pânico, de pavor, de caos, os zumbis correndo atrás das pessoas e não sei o que, aquilo que a gente já conhece de série zumbi. Acontece que o único lugar onde a população do Rio de Janeiro considera que é o mais seguro é o estúdio onde está sendo gravado este reality show. Então, o próprio reality show muda de figura, ele passa a ser um reality show de sobrevivência, porque a partir do momento em que acontece esse apocalipse zumbi, as pessoas que estão no reality são as pessoas mais seguras da cidade e elas precisam se conviver ali dentro do estúdio, dentro da emissora onde está acontecendo esta gravação. Então, quem sair de lá com certeza morre, então se torna um reality de sobrevivência. Engraçado que tudo que acontece no Brasil se passa no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É que nem nos Estados Unidos, quando tem invasão de ET, é sempre em Nova York. Sim, né? Ninguém vai fazer um apocalipse zumbi em Roraima. Apesar de fazer sentido, porque faz parte do Brasil. Eles querem fazer nos lugares onde são mais populosos, mais famosos, para poder usar os símbolos nacionais, vamos dizer assim, tipo os zumbis no Cristo Redentor, zumbis na praia de Copacabana, essas coisas todas. É por isso que eles usam esses marcos, né? Mas poderia ser em Roraima, poderia ser em Uberlândia, em Minas Gerais, tanto faz, poderia ser em qualquer lugar. Já pensou o zumbi na Paulista? Esquece, sempre tem de domingo lá. Esse ponto que o Lucas trouxe agora é um ponto que é falado aqui da série, inclusive, que é uma crítica que a série faz a respeito do individualismo que as pessoas possuem, né? Não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, as pessoas na maioria das vezes são individualistas quando estão numa situação limite, numa situação de perigo, elas não pensam no todo, elas pensam apenas nela e no que é interessante para elas. A série faz esse tipo de crítica de uma forma velada, não é uma crítica explícita, é uma crítica que acontece no subtexto, assim como outras tantas, inclusive essa que o Lucas falou, do desejo de manada, né? Que as pessoas vão assim sem pensar, elas fazem as coisas só porque alguém tá falando para elas fazerem. Existem críticas a esses comportamentos que também, apesar de serem universais, são bem típicos do Brasil também. E aqui na série a gente tem alguns personagens que personificam esses tipos, né, esses arquétipos que a gente conhece tanto nas produções estrangeiras quanto nas produções brasileiras. Mas antes da gente falar sobre isso, né, falar sobre as atuações e dos personagens, a gente gostaria de falar sobre os aspectos técnicos de Reality Z. É uma série que preza muito pela sua direção de arte, pela sua maquiagem e tem grande influência no cinema trash dos anos 60 e 70, principalmente com o estouro dos filmes e séries de zumbi por conta da produção do George A. Romero, né? Se não me engano foi nos anos 70. Então tem muita ligação com essa tradição que a gente vê das séries antigas, dos filmes antigos, e principalmente os filmes B, né? Que é aqueles filmes que são mal feitos mesmo, são filmes trash, mas que tem uma história boa, que tem uma mensagem boa para passar. Quem conhece bastante de cinema já ouviu falar de vários destes filmes, e aqui eles são reverenciados porque a série claramente tem um pezinho no trash e ela não esconde isso, inclusive celebra isso. A personagem principal desta série é a Nina, interpretada pela Anna Hartman.
Ela começa a série sendo uma personagem pequena, vamos dizer assim, porque ela faz parte da produção do reality show. Ela é só mais uma peça nessa engrenagem que funciona os reality shows no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Só que quando acontece o apocalipse zumbi, meio que a contragosto, ela começa a tomar a liderança da resistência humana contra esses seres, né, contra esses zumbis. Então o personagem dela vai crescendo nesses 10 episódios e ela vai se tornando cada vez mais a protagonista. Ela tem algumas coisas que acontecem aqui no decorrer da história dela que a gente não pode falar porque é spoiler, mas falam pra gente que ela tem muito mais importância nessa história do que a gente realmente achava no começo. Então, ela é uma personagem também que é muito bem construída e muito bem atuada pela Anna Hartman também. É uma atriz que eu não conheço outros trabalhos dela, mas aqui ela faz um trabalho muito bom, muito legal e muito divertido também, porque essa série é uma série que tem um bom humor. Ela não é uma série séria, é uma comédia de terror. Então, é uma série que funciona muito bem nesse sentido. E os personagens que são apresentados pra gente são bons, são bem escritos e também bem atuados. Assim como também é o personagem do Guilherme Weber, né, que ele é bem conhecido de novelas e de séries da Globo, fez também em outras emissoras, mas ele é bem conhecido do público, né, o rosto dele é bem conhecido, e aqui ele interpreta o Brandão, que é o personagem que comanda todo esse reality show. Ele é o diretor, que é um cara estressado, egocêntrico, individualista, e é tudo aquilo que a série pretende criticar, né? Então ele tem essa coisa de ser a pessoa que naturalmente deveria ser o líder quando acontece esse problema, mas ele só pensa nele mesmo. Então a gente vai vendo também que é o inverso do personagem da Nina. Enquanto ela vai crescendo em importância, ele vai diminuindo porque ele vai tirando a máscara dele, né? Ele vai caindo essa máscara dele e ele vai se mostrando uma pessoa mesquinha, uma pessoa realmente individualista, que é tudo aquilo que a série realmente quer mostrar. Também a gente tem a personagem Divina, que é um personagem da Sabrina Sato, que é bem curta a participação dela, ela não tem uma participação muito longa, mas ela consegue passar aquele carisma que ela tem. A personagem, né, a Divina, ela é uma personagem um tanto quanto escrota fora das câmeras, apesar de na frente das câmeras ela ser muito fofa, ser muito alegre, divertida. Quando as câmeras se desligam, ela acaba sendo uma pessoa muito desagradável, vamos dizer assim. Então, esse personagem, apesar de tudo, é bem construído também, o personagem da Sabrina Sato. E ela consegue emprestar aquele carisma natural dela para que a gente consiga acreditar naquela personagem. É uma versão dela piorada, né? Porque tem aqui toda aquela coisa escrota. A Sabrina não é escrota, né? Pelo menos até onde a gente sabe. Ela é uma personagem que tem essa coisa dualística, né? Tipo, duas caras. Ela se mostra muito fofa na frente das câmeras e por isso que o público ama ela. E por trás das câmeras ela é bem escrotinha, uma personagem grossa. E no fim das contas ela tem uma participação pequena, mas muito importante, que também chama bastante atenção nesta série. O personagem que é mais bem estruturado, na minha opinião, é o personagem Marcos, que é interpretado pelo Gabriel Canella. O personagem dele é um dos participantes do reality show, né, que a gente está acompanhando, o Olimpo, e ele é um personagem absolutamente escroto, é um personagem machista, é um personagem desagradabilíssimo também, na frente das câmeras. Com ele acontece o inverso da Divina, porque quando as câmeras desligam e quando acontece o apocalipse zumbi, ele acaba mostrando um lado mais humano, um lado mais nobre, um lado mais verdadeiro, né? Então ele, ao invés de ser uma pessoa escrota até o fim, ele é uma pessoa que vai se mostrando melhor conforme todas as situações ruins com os zumbis, logicamente, vão acontecendo. É um personagem que também tem uma grande construção. E é legal como os roteiristas desta série fizeram essa dualidade, né? Tem personagens que começam de uma forma e terminam no oposto, como por exemplo, os personagens que são bonzinhos no começo se mostram bem escrotos no fim, e tem os personagens que começam escrotos e acabam se tornando os protagonistas bonzinhos desta história. O elenco tem outros nomes, né? Por exemplo, tem o Jesus Luz, ex-namorado da Madonna, tem o Emílio de Mello também, que já fez bastante filme, bastante série e novela. Tem também Ravel Andrade, tem vários outros nomes que participam aqui, que são coadjuvantes nessa história e que tem cada um a sua importância. Não tem ninguém que seja um personagem solto, um personagem que não tenha uma importância para o avanço dessa história. Então, isso logicamente é um mérito dos roteiristas e é o Cláudio Torres, né, que tem grandes serviços prestados para o audiovisual brasileiro. Ele dirigiu Magnífica 70, O Homem do Futuro, A Mulher Invisível, Redentor. Ele fez muita coisa, né, no cinema e também no que diz respeito a séries, e aqui ele comanda essa série, ele escreve e co-dirige essa série de uma forma muito brilhante. Ele é extremamente talentoso e conseguiu passar aqui pra gente uma impressão muito legal. A série é muito bem feita, muito bem dirigida, muito bem escrita, então é uma série que realmente vale a pena assistir.
O material original, né, que é o Dead Set do Charlie Brooker, a gente não assistiu, eu procurei até para assistir e não achei, mas dizem, né, que é um material muito interessante, que tem essa coisa do humor com a crítica. E aqui a gente tem essas duas coisas, mais esse ingrediente brasileiro que a gente falou no começo deste vídeo, que é aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Esse jeitinho brasileiro é colocado aqui em algumas situações. Então, no fim das contas, a série acaba sendo bem interessante de assistir, porque esse apocalipse zumbi brasileira funciona. Eu achava que não funcionaria, mas acaba funcionando. E para quem gosta de referências pop, também tem um monte, vai se divertir com um monte de easter egg que tem aqui nesses 10 episódios. Para quem gosta principalmente de filmes de terror, vai encontrar várias referências que vai fazer a festa das pessoas que gostam de notar as coisas, né? Notar e ver as referências e tal. Isso vai ser um prato cheio para esse tipo de gente. Por fim, antes de encerrar essa crítica, eu queria fazer um ponto positivo, mais um ponto positivo dessa série, que é a trilha sonora. Tem várias músicas que são usadas para comentar as situações que a gente está vendo aqui, de formas cômicas e de formas mais dramáticas. Em cada episódio, em geral, tem uma música que é usada como pano de fundo para comentar as situações que estamos vendo, né, durante a história se desenrolando. E isso foi um uso muito inteligente da trilha sonora. Não é gratuito, não é tipo jogar qualquer música lá só para dizer que tem um fundo musical. A música quer dizer alguma coisa, ela comenta o que a gente está vendo na tela e funciona maravilhosamente bem. Quem foi o diretor musical desta série também merece um aplauso, porque funciona bem. A escolha de músicas é muito boa. E é engraçado notar que esta série toda foi gravada antes da pandemia do novo coronavírus, mas que cabe muito bem dentro da situação que a gente está vivendo atualmente. Isso porque, se você parar para olhar os jornais, as notícias dos portais, você vai ver que, tanto aqui no Brasil quanto em vários lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, os governantes, né, estão dando um show de incompetência, um show de ignorância, um show de individualismo, e isso acaba sendo refletido aqui na série também. Então, no fim das contas, quando a gente chega no final desta série, a gente ri da ironia que o destino pregou pra gente. Tá estreando agora justamente nesta época em que muitas das situações que são mostradas na série acabam sendo mostradas aqui também. Foi quase um exercício de evidência. Mas bom, sem mais o que dizer a respeito, essa série merece aqui do nosso canal 5 Tons 5 estrelas. É uma série bem produzida, uma série brasileira que chega a ser impressionante a forma com que o tema é lidado, consegue estabelecer esse apocalipse zumbi, que é uma coisa que eu achava que não seria possível aqui no Brasil, e acabou funcionando bem. Tudo funciona. É bem azeitada, bem produzida, bem dirigida, bem atuada, tem músicas legais e faz críticas pertinentes que tem uma mensagem que chega mais fácil para o público geral. Bom, por hoje é isso. Obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui e a gente se vê no canal 5 Tons. Um abraço para você e até logo.